Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos encontramos, mais uma noite que vamos compartilhar da palavra de Deus, mais uma noite que vamos orar, interceder e colocar diante de Deus a nossa vida e tudo aquilo que está dentro de nós. Por isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero, nesta noite, compartilhar com você desse tema. O que te coloca de joelhos diante de Deus? O que te coloca de joelhos? E para isso eu quero ler com você um texto lá da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14 até o 21, que diz assim: Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, desde que todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém, amém e amém. Irmãos e irmãs, o que te coloca de joelhos? O que faz com que você se derrame diante de Deus, que você busque a Deus, que você ore a Deus, que você fale com Deus, que você suplique a Deus, que você interceda a Deus? É algo que você deseja muito, é algo que faz parte das suas aspirações, dos seus desejos, das suas vontades, é algo que está te incomodando, alguma aflição, algum problema que você está passando, seja com a sua família, seja no seu trabalho, na sua vida profissional, seja também na vida emocional, seja na vida espiritual, ou seja, o que te coloca de joelhos. E aqui nós estamos diante de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele pastoreava as igrejas lá na sua época através das cartas, porque ele passava por aquelas localidades, ele ali pregava o evangelho, ele ali fundava ou plantava uma igreja e depois ele ia encaminhando cartas para o pastoreio do povo de Deus. E nas suas cartas nós encontramos orientações importantes, orientações necessárias para a vida cristã, para a condução da vida daquele que está em Cristo Jesus, daquele que caminha e faz parte do povo de Deus. Mas encontramos também, aqui o apóstolo Paulo orando, intercedendo pela vida do povo, orando e colocando a vida dos crentes lá de Éfeso nas mãos do Senhor. E o que nós percebemos, o que nós vemos aqui, no apóstolo Paulo, que aquilo que o colocava de joelhos, referente à igreja de Corinto, é algo que nos ensina, é algo que nos mostra que nós devemos também almejar e devemos também procurar. Não há nenhum problema de você se colocar de joelhos diante de Deus, diante da sua necessidade, diante do seu problema, diante de coisas que você precisa, diante de coisas que você até deseja. Mas é importante também nós pensarmos na nossa vida espiritual, naquilo que move a nossa vida, o nosso coração, para que tenhamos uma vida
plena diante de Deus, uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida de serviço ao nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele orava por isso, para que houvesse esse crescimento, esse desenvolvimento na vida dos crentes, na vida dos irmãos e irmãs lá da igreja de Éfeso. E aí a primeira coisa que ele diz, que ele se colocava de joelhos, né, e pedindo pela igreja de Corinto, ele diz assim: peço a Deus, está no verso 16, que da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Paulo pedindo a Deus para que Deus abençoasse os crentes de Éfeso, para que eles fossem espiritualmente fortes. Nós precisamos disso. Nós precisamos ler, conhecer a palavra de Deus e conhecer a esse Deus maravilhoso, para que possamos estar sendo fortalecidos no nosso espírito. Nós vivemos dias que não são fáceis, vivemos numa sociedade que vive constantemente aí, ameaçada com a violência, com a depressão, com a solidão, com as enfermidades, com as situações de desemprego, ou seja, nós vivemos sempre em constante ameaça. Não que a vida seja ruim, mas sempre existe essa possibilidade sobre nós. E nós precisamos estar espiritualmente fortes para enfrentar essas situações. Espiritualmente fortes para olhar de frente para essa realidade e não nos abater, e não nos ficarmos aí olhando para baixo e não nos entristecermos, mas olharmos e encararmos de frente, estando espiritualmente fortes para combater, para vencer, para passar pelos obstáculos, para enfrentar os reveses da vida. Nós não estamos livres de passar por tempestades, não estamos livres de passar por situações complicadas e, portanto, nós precisamos estar espiritualmente fortes para que possamos não só ver a realidade, analisar, enxergar muito bem essa realidade, como também vencer esses obstáculos, vencer essas situações. Aquilo que Cristo ensinou lá no final do Sermão do Monte, que aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele está espiritualmente forte. Por quê? Porque o seu fundamento é Cristo, o seu fundamento é a palavra de Deus, e portanto ele está fortalecido para que quando vem a tempestade, o vento forte, o rio inundar, entrar dentro da casa, a casa não vai cair. Por quê? Porque ele está espiritualmente forte. Então o apóstolo Paulo, ele pedia isso pelos crentes lá de Éfeso. Lembrando, irmãos e irmãs, que o contexto que eles viviam era um contexto de perseguição. Ainda não era uma perseguição pelo Império Romano, que viria a ser muito mais complicada ainda. Mas era um contexto difícil, um contexto de perseguição por parte dos judeus, por parte da religião, melhor, da liderança judaica. Então, era um momento que a gente poderia pensar, poxa, o apóstolo Paulo deveria estar orando e pedindo para Deus guardar, para Deus livrar eles dessas situações. Não, Paulo ora para que eles estejam espiritualmente fortes, porque estando espiritualmente fortes, quando viesse o revés, quando viesse a perseguição, quando viesse os problemas que ninguém está livre de enfrentar, eles estariam prontos não só para enfrentar, como para vencer esses momentos, para passar por esses momentos. A segunda coisa que o apóstolo Paulo pede na sua oração, que ele se coloca de joelhos diante do Pai para clamar e pedir e suplicar sobre os crentes da igreja de Éfeso, está no verso 17. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Mas a primeira parte, peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala, eu peço a Deus que por meio da fé Cristo viva
no coração de vocês. Ou seja, é uma questão de fé. Ou nós cremos que Deus habita no nosso coração, ou então vamos viver ansiosos, intranquilos, sempre preocupados, achando que estamos sozinhos diante de um mundo cruel, diante de situações complicadas, diante da tempestade. Vamos achar que estamos ao léu da sorte, sem nenhum governo, ninguém que possa nos socorrer. Mas, se nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus enche o nosso coração de fé, porque o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus significa que precisamos ler, precisamos meditar na palavra de Deus, e ela enche o nosso coração de fé. Nós vamos crer de todo o coração que Cristo habita em nós, que Cristo está conosco, que nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados, nunca estamos perdidos, nunca estamos largados ao léu da sorte. Pelo contrário, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos ampara, um Deus conosco, o Deus que caminha conosco, seja nos momentos alegres, como também nos vales de sombra e de morte. O Deus que não nos abandona jamais, ou seja, Ele habita em nós. Isso é algo que eu já tenho falado para vocês, enfatizado bastante, da gente realmente, sabe, se lembrar sempre, diante de todas as circunstâncias, que nós nunca estamos sozinhos, que há o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que criou a nossa vida, que habita dentro de nós. O nosso corpo, a nossa vida é o templo do Espírito Santo. Portanto, nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Podemos ter esse sentimento, podemos às vezes pensar nisso pela nossa falta de fé. Podemos pensar nisso porque não estamos fortalecidos espiritualmente. Mas se estamos com a fé ali, crendo realmente naquilo que a palavra de Deus nos ensina, portanto, nós vamos crer que Ele nunca nos abandona, que a gente pode passar pelo fogo, pode passar pela água, pode passar pelas circunstâncias adversas, que Ele sempre estará conosco. Por quê? Porque Ele habita em nós, Ele não nos abandona. O nosso Deus não é aquele que escolheu a nossa vida para fazer morada e diante de certas situações ou diante de certas atitudes que nós tomamos, Ele simplesmente vai embora, fala, não quero mais ficar aí, porque você está desobediente, porque você não está orando como deveria, porque você não está mais lendo a palavra, porque você está sendo alguém negligente. Não, Ele continua, ainda que entristecido, esperando você ali, vamos dizer assim, no quarto de oração, para falar contigo, para ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Ele está sempre aí, Ele não vai te abandonar jamais, jamais. Tá? Então tenha certeza disso, mas é importante que você creia realmente nisso, para que diante das situações complicadas, como os crentes de Éfeso, eles passavam pela perseguição, passavam por situações complicadas ali por conta da religião judaica que via no cristianismo a heresia, que queria destruir a religião judaica e, portanto, vinha a perseguição. Eles então ficavam firmes no Senhor. Por quê? Paulo orava, intercedia e pedia, olha, eu oro para que vocês tenham a certeza pela fé que Cristo habita no coração de vocês. É isso. Creia, você nunca está sozinho. E o terceiro motivo que Paulo coloca aqui, da sua intercessão, do se colocar de joelhos diante do Pai, para que, orando e clamando pelos crentes de Corinto, está aí no mesmo verso 17, na segunda parte, no verso 18. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Paulo clamava a Deus para que os crentes de Éfeso conhecessem o verdadeiro amor de Deus. Conhecesse a plenitude do amor de Deus. E isso é fundamental para a nossa vida. Nós cremos num Deus que nos ama de forma incondicional. Já parou para pensar nisso? Deus
te ama, Deus me ama de forma incondicional. O que significa isso? Que Ele não impõe condições para nos amar. Deus não é aquele que faz troca conosco. Deus não é aquele que impõe condições, critérios para que Ele continue te amando, continue preocupado com você, continue te ajudando. Não. Deus continua nos amando em toda e qualquer circunstância. Mesmo quando nós pecamos, Deus continua amando. Mesmo quando nós somos desobedientes, Deus continua amando. Mesmo quando nós viramos as costas para Deus, Deus continua amando. Ou seja, o seu amor não retrocede 1 milímetro sequer. Ele continua amando, porque nós cremos num Deus que não desiste de amar. Não desiste de amar. Tá? Isso não significa que você pode levar sua vida em desobediência, negligência, né, falta de fé, de estudo da palavra, né, de omissão diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus deseja para a sua vida. Não, tá? Porque se você escolher esse caminho, Deus continua te amando, mas Ele vai estar triste, com o coração triste, porque você está caminhando caminhos de morte, caminhos que te levam à queda, caminho que te leva ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Portanto, não é um caminho bom, não é um caminho que vai te fazer bem, não é um caminho que vai trazer bênçãos. Lá em Provérbios, né, no capítulo 16, diz que há caminhos que para o ser humano, que para o homem parecem bons, mas o seu final é destruição. Portanto, tá, se você está em Cristo, né, primeiro que você é convencido, né, por esse amor de Deus, pelo Espírito Santo, de que você está em pecado, de que você está se conduzindo de maneira errada. Então você vai sempre ser chamado, constrangido a voltar para Cristo. Segundo, que se você está em Cristo, tá, e escolher ainda assim que essa desobediência, você vai se dar mal. E aqui não é uma ameaça que eu estou te fazendo, mas é uma realidade. Se você está vendo um buraco na sua frente e você mesmo assim insiste em ir em direção deste buraco, você vai cair. As consequências serão suas e virão de forma desastrosa. Então, né, que você tenha essa certeza do amor de Deus, não para que você possa negligenciar, não para que você possa, né, se assentar e se acomodar, mas para que você possa ser ousado na pregação da palavra, ousado, né, aí no anúncio da palavra de Deus, ousado no serviço a Deus, para que você tenha certeza que apesar das circunstâncias adversas, do caos ao seu redor, você é alguém que é amado por Deus, você é alguém que está nas mãos de Deus, e alguém que cuida da sua vida porque Ele entregou a vida por você. Jesus te amou de tal maneira, foi até as últimas consequências, que morreu por você na cruz do Calvário. Então nunca duvide desse amor por você e caminhe em obediência, caminhe em santidade de vida, porque como diz Hebreus, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, né, Paulo orava e clamava a Deus, né, para que os crentes de Éfeso fossem espiritualmente fortes, para que a fé deles aumentasse, para que eles tivessem certeza da presença de Cristo no coração, na vida, que nunca estariam sozinhos, e para que eles crescessem no amor de Cristo Jesus, esse amor incondicional, esse amor ilimitado, esse amor incompreensível, esse amor incomensurável, o amor, o eterno, o grande amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no verso 20, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos e até pensamos. Ou seja, Paulo orava com essa fé, com essa certeza, com essa certeza. Se você conhece ali no Apocalipse, né, lá tem a carta à igreja de Éfeso. E veja o quanto era importante que eles permanecessem firmes em Cristo Jesus, porque eles estavam passando por ali perseguição ferrenha,
Já no Apocalipse era a perseguição do Império Romano. E Paulo escreve, e Paulo diz que eles eram operosos nas suas obras, no serviço, na palavra de Deus, eles eram firmes, né, ali na palavra de Deus. Mas Paulo, né, aponta para eles um erro, e um erro fundamental que eles estavam cometendo, né? Vocês abandonaram o primeiro amor. Então volte, se arrependa, não é? Então, né, Paulo estava clamando aqui, muito tempo antes, pela igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, né, depois, com o passar do tempo, né, às vezes por conta da perseguição, por conta, né, da rigidez, né, das relações, né, por conta do esfriamento do coração, eles abandonaram o primeiro amor. Por isso, irmãos e irmãs, eu oro por vocês. Sei que o pastor Ricardo também faz isso. E nós oramos para que vocês estejam sempre espiritualmente fortes. Para que vocês cresçam cada dia mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Para que a leitura da palavra e a oração seja algo prazeroso na vida de vocês. A gente ora para que vocês tenham fé e cresçam nessa fé, tá? Lendo a palavra de Deus, para que vocês creiam que vocês nunca estão sozinhos. Que Cristo habita no coração de vocês, se vocês estão em Cristo Jesus, se vocês receberam a Jesus como Salvador da sua vida. E oramos para que o amor também cresça, para que haja esse entendimento desse amor no coração de vocês, desse amor insondável, desse amor incondicional, desse amor que não nos abandona jamais, desse amor que cuida de nós, que é o amor do nosso Deus. Assim nós podemos também amar a Deus e amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos e irmãs, amar, né, o nosso próximo, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. O nosso próximo são todos aqueles que não seja eu. Então, portanto, são todas as pessoas, nós podemos amar e podemos amar até o nosso inimigo, porque esse amor invadiu e tomou conta da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e conte sempre com as nossas orações, para que você cresça, amadureça e possa sempre se apresentar diante de Deus como alguém que caminha nas mãos do Senhor. Bom, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tão rica a Tua palavra que nos ensina, que nos orienta, Tua palavra que chama a nossa atenção, a Tua palavra que nos incomoda. Mas esta Tua palavra aqui, ó Pai, traz esse conforto e consolo ao nosso coração, assim como também ela nos orienta de como nós devemos orar, de como devemos nos colocar diante do Senhor. E diante da Tua palavra, ó Pai querido, nós nos comprometemos a buscar a Tua presença em oração, a se colocar de joelhos diante do Senhor, ó Pai, para que possamos nos fortalecer espiritualmente, para que possamos crer de todo o coração na Tua presença dentro de nós, para que cresçamos no amor e conheçamos o Teu amor, ó Pai, ainda que ele seja incompreensível, como diz o próprio apóstolo Paulo aqui no texto que lemos, não podemos conhecer a Deus completamente, mas estamos em busca desse conhecimento, porque nós precisamos do Senhor e precisamos conhecê-lo cada dia mais. Pai querido, abençoa o Teu povo. Abençoa, ó Pai, para que a Tua igreja seja uma igreja fortalecida no Senhor, fortalecida espiritualmente, uma igreja que caminhe e viva pela fé debaixo do Teu amor. Pai, tira de nós toda a mesquinharia, tira de nós, ó Pai, todo orgulho, tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, que nos faz muitas vezes orar ao Senhor, não por aquilo que importa, mas por coisas que são banais, por coisas que não são tão importantes, mas que possamos nos colocar de joelhos diante do Senhor para realmente crescer na graça, crescer, ó Pai, no conhecimento de Cristo Jesus para Te servir melhor e servir ao nosso próximo. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Grande abraço, irmão e irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a igreja de Cristo Jesus. Nos encontramos aí no final de semana com a graça do nosso Deus. Até mais. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor.